nas arestas AD, então desculpa, aqui é um D, então aqui eu tenho a aresta AD e a aresta HG, de um cubo de lado, L igual a 4 centímetros, então legal, eu sei que eu tenho um cubo, o lado dele é 4 centímetros, conforme a figura a seguir. Bom, o que ele pede para a gente, né? Os fios são percorridos por correntes iguais a 2 amperes, nos sentidos indicados na figura. Determine o módulo do vetor campo magnético no ponto C. Legal. Então, tanto esse fio de DA quanto o fio aqui de HG, a corrente que está percorrendo ambos os fios é uma corrente conhecida e é uma corrente igual a 2 amperes. A permeabilidade magnética do vácuo é o μ0 e é dado. μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. E ele deixou muito claro que ele quer o campo no ponto C, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular, olha, essa corrente aqui, nesse fio que está ligando as arestas GH, ela produz um campo no ponto D. Do mesmo jeito que esse fio que está na aresta DA produz um campo no ponto C. Então, eu vou ter que calcular o campo produzido por DA no ponto C e o campo produzido por HG no ponto C. Depois eu tenho que desenhar os dois vetores e fazer a soma vetorial, tá bom? Agora, vamos recordar um pouquinho coisas que são coisas importantes para a gente, né? Toda vez que a gente tiver um fio, né, vou desenhar aqui um condutor retilíneo, e esse condutor retilíneo estiver percorrido por uma corrente elétrica, ele produz campo magnético, né? O campo magnético é produzido por movimento ordenado de carga. Então, toda carga em movimento ordenado produz campo magnético. Se você tem uma corrente elétrica, você tem um movimento ordenado de carga, logo eu tenho um campo magnético em volta do fio. O que diz a regra da mão direita? É uma regra importante, né? O polegar da mão direita tem que estar em cima do fio, apontando no sentido da corrente. No caso, a corrente aqui está apontando para a esquerda. Então, o sentido que os dedos girarem em volta do fio, os dedos da tua mão girarem, é o sentido do campo magnético. Então, se vocês perceberem bem, se aqui eu tenho meu polegar, em cima do polegar o dedo está apontando para dentro do plano do caderno, ele dá a volta e quando ele sai do outro lado do polegar, embaixo do polegar, ele está apontando para fora do plano, né? Então, na realidade, eu tenho uma circunferência dando a volta. Se aqui está o meu fio, os dedos da minha mão estão fazendo isso aqui em torno do fio, ó. Eles estão girando, né? Ó. Se vocês observarem bem, os dedos estão girando nesse sentido. O correto seria a gente representar as linhas de campo magnético dessa forma aqui, ó. É dessa forma que os dedos da minha mão estão girando. Eu sei que em cima do fio os dedos apontam para dentro, dá a volta e para a parte de baixo do fio está apontando saindo, né? Então, o que eu sei? Qualquer região acima do fio, o campo é perpendicular e está apontando para dentro do plano da figura. Para dentro, que é o sentido que a minha mão estava apontando na folha do papel, eu vou representar por xizinho. Então, eu não posso esquecer que eu tenho esse plano. O meu campo não está no plano do papel, ele está num plano perpendicular ao plano do papel e está apontando para dentro do plano do papel, porque é esse o sentido que os dedos da minha mão estão acima do polegar. E na parte de baixo do polegar, os dedos estão apontando para fora. Então, saindo, eu vou representar por bolinha, né? Então, se eu olhar esse fio aqui, ele vai produzir no ponto C que está acima dele, ó, um campo que está apontando para onde, né? Está apontando para dentro do plano da figura, né? Então, aqui eu teria o campo produzido, vou chamar esse aqui de fio número 1, fio 1, o campo está apontando para dentro. Então, lá em cima eu vou falar que o B1 é x, né? E dá para calcular esse B1, né? A equação do campo produzido por um fio, se ele está no vácuo, é m0 vezes I, tudo isso dividido por 2πr, onde r é a distância do fio
até o ponto onde eu quero calcular o campo. Poxa, do fio até o ponto C, a distância é justamente o lado do cubo, que é 4 centímetros. Então, a gente consegue calcular esse B1. Mi0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente elétrica aqui é igual a 2 amperes. Tudo isso dividido por 2π. 2π é uma constante da própria expressão, da equação do campo. E R é a distância, que é o lado do cubo, mas em metro. 4 centímetros é 4 vezes 10 a menos 2 metros, né? Então, dividido por 100, 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E essa conta fica uma conta muito fácil, né? Ó, π que está multiplicando, cancela com π que está dividindo. O 2 que está multiplicando, cancela com 2 que está dividindo. O 4 que está multiplicando, cancela com 4 que está dividindo. Esse 10 a menos 2 passa para cima 10 a mais 2. Então, eu vou ter 10 a menos 7 vezes 10 a mais 2. Esse campo deu 10 elevado a menos 5 Tesla, apontando para dentro do plano do papel. Tudo bem? Agora, a gente vai calcular e imaginar o campo produzido por esse fio no ponto B, né? Então, o que eu consigo perceber desse cubo é que o fio está apontando para dentro do plano do papel, né? Se eu perceber o DA e o CB, eles estão dando a profundidade do cubo. Então, se essa face do cubo está na folha do papel, o DA ele está entrando na folha do papel. Então, o polegar que indica a corrente, ele tem que estar apontando para dentro, porque é como o fio tivesse, e eu tenho que imaginar que ele no ponto C, quando ele chegar no ponto C, ele vai estar apontando para baixo, né? Não sei se vocês conseguem enxergar isso, né? Eu estou olhando como se eu estivesse só vendo a face do cubo. Então, vou desenhar porque agora enxergar isso é um pouquinho mais complicado, ó. Eu estou imaginando a face do cubo, né? Aqui eu tenho um fio no ponto D, onde o fio está apontando para dentro do plano da figura. Então, a minha corrente nesse ponto, ela está apontando para dentro, né? Ó. E eu quero calcular, a partir do ponto D, qual é o campo produzido no ponto C. Então, ó, se o polegar aqui está apontando para dentro, né? Ó, eu faço o polegar apontar para dentro, eu giro a minha mão, né? Quando ela chegar no ponto C, ó, aqui em cima ela está girando para a direita. Quando chegar no ponto C, os dedos da minha mão vão estar apontando para baixo. Então, no ponto C, eu tenho um campo B2 que aponta para baixo. A distância de D até o ponto C é o lado do cubo. Então, se eu olhar o fio aqui, né, ó, a distância que ele está do ponto C é o próprio lado do cubo. Então, é o mesmo valor. O que eu tinha para B1, eu tenho para B2. Se eu vou fazer a conta de B2, isso aqui vai ficar 4π vezes 10 a menos 7, vezes o valor da corrente, que é 2, sobre 2πr, ou seja, 2π. A distância do fio até o ponto C é 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2, que vai dar o mesmo valor, 10 a menos 5 Tesla, né? Então, o que eu tenho aqui nesse ponto C, né? Eu tenho, por causa desse fio, um campo para baixo, e por causa desse fio, eu tenho um campo apontando para dentro. Então, olha que interessante, ó. Então, eu tenho um campo apontando para dentro, que é o B1, né? E eu tenho um campo apontando para baixo. Se eu somar esses dois vetores que formam 90 graus, eu uso a regra do paralelogramo, eu vou ter essa figura aqui, ó. Para baixo e para dentro, eu vou ter esse vetor resultante. Tudo bem até aí? Agora é mais complicado porque a gente tem que enxergar em 3 dimensões. Alguém quer perguntar antes que eu termine? É importante agora que vocês perguntem. Ah, qual? Qual deles? O B2? É o B2, Julie? Tá. Então, ó, Julie, vamos ver se você não entendeu, eu volto, né? Você consegue perceber que se você tá olhando essa face aqui, ó,
Essa reta te dá o sentido como se você estivesse entrando, te dá o sentido de profundidade. Eu não vou conseguir ver o chat. Se ela responder, vocês podem me falar? Tá, ela tá conseguindo enxergar isso, né? Que se a gente tem a face do cubo aqui, isso aqui é como se eu tivesse a parte do cubo entrando para dentro, né? Dando sentido de profundidade. Se eu olho o cubo dessa forma, então essa reta DA, eu posso imaginar que é um fio que está apontando para dentro do plano da figura, né? Então, se eu usar a regra da minha mão direita, o polegar aqui, ó, a corrente tem que estar em cima do fio. Então, o fio estaria em cima do ponto D, apontando para dentro da folha do papel. O sentido que os dedos girarem em torno do D é o sentido do campo magnético. E o ponto C está bem à direita, né? Vou aumentar um pouquinho a figura para ver se ela enxerga melhor, né? Então, aqui está a minha corrente ali, ela está apontando para dentro, né? Ó, eu vou girar a minha mão, ó, estou girando os dedos, né? Quando eu chego bem aqui, ó, os dedos apontam para baixo, né? Quando eu chego nesse ponto aqui, que é o ponto C, ó. Então, ó, eu giro. Poderia até desenhar aqui, ó, o giro dos dedos da minha mão aqui, ó, é esse sentido que os dedos da minha mão estão girando, né? Então, é isso aqui que ela está fazendo, né? No ponto C, o campo tangencia as linhas de campo, por isso é que o campo é para baixo, né? Se eu tivesse, por exemplo, se eu peguei os dedos da minha mão, eles giraram, né? Eu imaginei as linhas de campo magnético. Como é que eu desenharia o campo nesse ponto aqui X? Tangenciando essa circunferência que eu fiz. Mas como o ponto C está bem ao longo aqui, ó, do fio, e ele está à direita, então ele tangencia apontando para baixo. Julie, ficou claro o que eu falei? Tá? Então, olha que interessante, né? Ó, então, esse fio, eu olhei ele de frente, ó, é a mesma representação que eu coloquei aqui, né? A corrente está apontando para dentro do plano, eu coloquei o polegar, girei a mão, então eu tenho uma linha de campo circular, mas o campo no ponto C é a reta que tangencia, por isso é que ela é para baixo, né? Então, se a gente for ver em 3 dimensões, a gente tem esse campo apontando para baixo e esse campo apontando para dentro. Os dois têm o mesmo valor, né? E eles formam 90 graus entre si, né? Então, como é que eu encontro o campo resultante? Usando Pitágoras. Campo resultante ao quadrado é o B1 ao quadrado mais o B2 ao quadrado. E aí a gente resolve o problema, né? Cada B vale 10 a menos 5, então eu vou falar que o campo resultante ao quadrado é B1 elevado ao quadrado mais o B2 elevado ao quadrado. O B vale 10 a menos 5, então a gente tem aqui que o campo resultante elevado ao quadrado, isso aqui é 10 a menos 5 ao quadrado, mais 10 a menos 5 elevado ao quadrado. 10 a menos 5 ao quadrado mais 10 a menos 5 ao quadrado é 2 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Então, eu vou ter que campo resultante ao quadrado é 2 vezes 10 elevado a menos 5 ao quadrado. O expoente vira raiz, né? Então, a gente vai ter que o nosso campo resultante vai ser igual a raiz de 2. Raiz quadrada de 10 a menos 5 ao quadrado é simplesmente 10 a menos 5 Tesla, apontando, se ele pedir, de C para F. Esse é o sentido. Tudo bem? Foi a Julie que tinha pedido essa questão? Tá, ficou claro, Viviane? Tá bom. Eita, imagina. Agora, a Viviane também pediu das espiras, né? Tá, então essa questão das espiras é uma questão interessante, né? Então, ó, vou reforçar a regra da mão direita para o fio e vou reforçar a regra da mão direita para a espira agora, né? Então, vamos imaginar que lá na prova eu dei um fio, né? E a corrente no fio está apontando para cima, né?
e eu peça, desenhe o campo magnético no ponto X está à direita do fio, e desenhe o campo magnético no ponto Y, que está à esquerda do fio. Como é que eu vou fazer isso? Ó, polegar da mão direita junto com a corrente, eu vou girar os dedos em volta do polegar, né? Então, se eu giro, eu percebo que em X, ó, eu estou entrando, eu dou a volta lá atrás do fio, atrás do polegar, porque o polegar é o fio, ó. Em Y, os dedos vão estar apontando o quê? Para fora. Então, eu tenho uma circunferência, né? Os meus dedos giram em torno do fio como se fossem uma circunferência. Só que se eu tangenciar em X, os dedos estão apontando para dentro da folha do papel. Em Y, os dedos estão apontando para fora da folha do papel. Então, o correto seria a gente representar, né, o campo assim, ó, apontando para dentro, perpendicular em X, em Y seria apontando para fora, né? Eu teria isso aqui. Então, como eu não consigo representar em 3 dimensões, eu uso o símbolo, né? Apontando para dentro, o campo magnético aqui vai ser X, né? Aponta para dentro, que é exatamente isso que está acontecendo com os dedos. Meus dedos apontam para dentro do plano. Olha lá o polegar aqui indicando o fio, né? Ó, dá a volta atrás do fio, ó, e desse lado os dedos estão apontando para fora do plano do papel. Então, em Y aqui o campo está saindo. Então, B aqui sai e B lá do outro lado entra. Tudo bem? Quando chega na expira, aqui é que eu quero que vocês percebam como é um pouquinho mais complicado, né? A gente vai determinar, uma expira nada mais é que um fio, só que ele está no formato circular, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui a corrente percorrendo essa expira. Essa corrente aqui está no sentido anti-horário, né? O que eu poderia fazer? Ó, polegar da mão direita em cima do fio, fora aqui da expira o dedo está apontando para dentro, mas se eu girar, dentro da expira está apontando para fora, né? Eu poderia imaginar na expira uma outra regra que complementa essa, que é mais fácil. É a regra da palma da mão, né? A gente chama a regra do tapa, né? Então, como é que eu posso imaginar isso? Você vai colocar a palma da tua mão aberta dentro da expira, com o polegar girando no sentido da corrente, né? Se você, por exemplo, coloca a palma da mão aberta voltada para baixo e gira o polegar, o teu polegar está girando contra a corrente, né? Agora, se você coloca a palma da mão aberta apontando para cima da folha e girar, olha, o polegar está girando junto com a corrente. Então, o sentido correto da palma da mão aberta é apontando para cima da folha do papel e não para dentro. E o campo magnético aponta para onde apontar a palma da tua mão. Se a palma da tua mão está apontando para fora da folha do papel, é porque o campo magnético aqui está saindo junto, apontando para fora também. Esse é o sentido do bem, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque podem pedir questões para vocês em que o plano não seja o plano da folha do caderno, né? Quando o plano é o plano da folha do caderno, fica fácil, né? Ó, se você tem a expira agora, no lugar de ser no sentido anti-horário, a corrente que está percorrendo é no sentido horário, vocês vão perceber que inverte o sentido do campo, né? Então, só vou desenhar aqui bonitinho para, né, tá continuando a corrente aqui. Se vocês colocassem agora a palma virada para cima da folha do papel e girasse o polegar, agora o polegar está girando contra a corrente. Então, o correto é palma da mão para dentro, você gira o polegar e o polegar vai a favor. Então, se a palma da mão está apontando para dentro da folha do papel, para baixo, é porque o campo também está apontando para dentro. Então, aqui o centro, esse aqui é o B, né? Bom, por que é um pouquinho mais complicado agora, né? Porque eu posso, na prova, em alguma questão mais complicada, eu pedir a minha expira num plano, que é um plano que não é a folha do caderno, né? Ela é paralela ao chão aqui da minha casa, ó.
eu imagino que a espira está aqui, ó, né? Ela não está no plano da folha do papel, ela está no plano do chão, né? E aqui a gente tem a corrente. Então eu não vou colocar a palma da mão apontando para baixo nem apontando para cima, né? Eu tenho que imaginar a palma da minha mão no plano da espira. Então, ou a palma da mão está voltada para cima, ou a palma da mão está voltada para baixo, né? Porque eu estou imaginando a palma da minha mão agora dentro do plano da espira. E o plano da espira é um plano horizontal à folha do caderno, né? Se eu mantivesse a palma da mão nesse sentido aqui, olha, né? Eu vou girar o polegar, eu estou girando o polegar para a esquerda, mas a corrente está indo para a direita. Então a palma da mão não é para baixo. O correto é falar que a palma da mão é para cima, porque ao girar o polegar, eu estou girando o polegar e a corrente está indo no mesmo sentido que o polegar, né? Então, palma da mão para cima, o que que significa? Que o campo magnético está cruzando o plano da espira e ele aponta para cima. Tudo bem? Então, isso ajuda um pouquinho, né? O que eu quero que vocês percebam é que sempre o campo vai cruzar o plano da espira, né? É isso que a gente tem que ter em mente, né? E a última possibilidade, né? Se eu colocar um plano, olha, da espira de pé em relação à folha do papel, ó, então, olha, aqui está a minha espira, teria uma outra possibilidade, né? Eu vou colocar a palma da mão aqui, ó. Eu estou colocando a palma da mão dentro do plano da espira. Então, agora ela não está nem voltada para baixo, nem voltada para cima. Ela tem que estar no plano da espira. Então, tem duas possibilidades. Ou a palma da mão está voltada para a esquerda, ou a palma da mão está voltada para a direita, né? Vai depender de quem, de novo? Do sentido do polegar, que é dado junto com a corrente. Então, vamos imaginar que a gente tem essa possibilidade aqui, né? Ó. Então, se eu colocar a palma da mão voltada para a esquerda e girar o polegar, olha lá, o polegar está girando junto com o sentido da corrente que está aqui, né? Então, palma da mão dentro do plano da espira, o polegar está girando junto com a corrente. Então, como a palma da mão está apontando para a esquerda, o campo aponta para a esquerda também, olha. Olha que interessante, ó. Então, no centro da espira, o campo sempre vai cruzar a espira, ó. É sempre uma reta perpendicular ao plano da espira. Não importa de que jeito esteja essa espira. Bom, tudo bem o que eu falei até aqui? Muito complicado ou não? Podem perguntar. Porque agora eu vou fazer a questão que a Viviane pediu, né? Natália, como é que tá aí? É muito importante porque agora você está em três dimensões, né? Você não está só mais na dimensão da folha do papel. Você tem que imaginar que agora você tem a profundidade, né? Que é esse eixo que pode subir ou descer. Então, três dimensões agora é importante, tá? Bom, vamos ver a questão que a Viviane me pediu aqui, ó. Uma espira circular de raio 0,2 metros com centro no ponto C é percorrida por uma corrente de 3 amperes no sentido anti-horário. A espira está apoiada em um fio retilíneo longo que é percorrido por uma corrente 2, como indica a figura. Legal, né? Então, vou desenhar aqui bonitinho, ó. Então, aqui a gente tem um fiozinho. Esse fiozinho vai dar origem a uma espira circular, né? Ó. Então, ela vem aqui, ela fecha, né? Ó. E ela está sendo percorrida por uma corrente que ele chama de corrente I1. E ela vale 3 amperes. Então, a corrente entra, essa é a corrente 1, ela está dando a volta aqui, ó, né, ele desenha aqui essa corrente 1 e ela sai, né, ela fecha o circuitinho bonitinho. E essa corrente na espira, ele fala que é uma corrente igual a 3 amperes. Só que ela está apoiada num fiozinho aqui embaixo, ó. Esse fiozinho aqui embaixo tem uma corrente. Ele chama essa corrente aqui de I2 e essa corrente I2 não tem sentido, né? Ele não falou se é o sentido horário ou anti-horário. Legal. Daí o que ele fala, né? No entanto, não há contato
elétrico entre esse fio e a espira. E como os fios são muito finos, pode-se considerar como sendo R a distância entre o fio retilíneo e o centro da espira. Legal. Então, como esse fio é muito fininho, né? Se eu medir a distância do centro da espira até o fio, ele fala que é o próprio raio da espira. Interessante, né? Ele fala, verifica-se que o campo magnético resultante no centro da espira é nula. Para que isso ocorra, determine o valor e o sentido da corrente 2. Opa! Então, qual que é o valor da corrente 2 que está percorrendo o fio e qual o sentido para que o campo total no centro da espira, o campo produzido pela espira e o campo produzido pelo fio retilíneo, a soma desses dois campos dê zero, o campo total é zero. Bom, matematicamente, né, o que a gente quer? A gente quer que o campo produzido pela espira tenha o mesmo valor, mas tenha sentido oposto ao campo produzido pelo fio. Tudo bem? Então, o módulo de B1, o módulo, né, o valor numérico de B1 foi igual ao módulo de B2 e eles forem vetores opostos, então o campo resultante é zero. É isso que a gente sabe, né? Então, o que eu posso descobrir aqui usando a regra da mão direita só na espira, né? Ó, se eu colocar na espira, a espira eu vou usar a regra da palma da mão, né? Se eu colocar a palma da mão voltada para baixo, significa que o campo está apontando junto com a palma da mão, então o campo está apontando para dentro. Mas quando eu giro o meu polegar, ó, o meu polegar está girando no sentido horário e o I1 está girando no sentido anti-horário. Então a palma da mão não é voltada para baixo, a palma da mão na espira é voltada para cima, né? Então imagina a palma da mão dentro da espira e gira o polegar. Opa, o polegar aqui está girando junto com a corrente. Então o campo B1 aponta para fora. Aqui no centro da espira, ó, ele está saindo, é bolinha o campo B1. Então o campo no fio, se B1 está apontando para fora, o B2 tem que estar apontando quem? Para dentro, né? Vou imaginar então, uma das possibilidades é que a corrente aqui vá no sentido anti-horário, né? E a regra no fio como é que é? Polegar apontando junto com a corrente, que por hipótese eu estou pensando que é anti-horário, e eu vou girar os dedos em volta do fio, né? O ponto que é o centro da espira, ele está acima do fio, né? Então, quando eu giro, lá dentro o dedo da minha mão entra, dá a volta atrás do fio e embaixo do fio ele sai. Mas onde é que me interessa o campo? No centro da espira. Então, se eu colocar o polegar junto com o I2, lá dentro os dedos estão apontando para dentro. Então, esse é o sentido correto, né? Porque na espira o campo está apontando para fora e com esse sentido de B2 o campo vai apontar para dentro. Ou seja, um tem sentido oposto ao outro, B2 aqui é para dentro no centro da espira. Se eles já são opostos, um aponta para fora e outro aponta para dentro, por que os dois vão dar zero? Quando eles tiverem o mesmo valor. Se eu tivesse, por exemplo, 10 é quinta, 10 é menos 5 para dentro e 10 é menos 5 para fora, são vetores opostos, o vetor resultante daria zero. Então, vou escrever a equação do campo produzido pela espira, M0 e 1, sobre 2 vezes o raio. A equação da espira é parecida com a do fio, só não tem o π, e R é o próprio raio da espira, né? O B2 é produzido pelo fio, então isso aqui M0 e 2 sobre 2πr, né? R é a distância do fio até o ponto que é o centro da espira, que é o próprio raio da espira, né? Olha que interessante, ó. O M0 passa dividindo, corta com o M0 do outro lado. O 2 passa multiplicando, corta com 2, o R corta com R. Então, o que eu encontrei? O I1, que é o I da espira, é igual a I2, que é o I do fio, sobre π. E nessa questão, ele pede para a gente considerar que o π é igual a 3, né? Então, considere que o π é igual a 3. Então, eu vou ter que I1 é igual a I2 dividido por 3. No caso,
ele pede para a gente escolher a opção correta, né? E aí você não mandou as opções, mas eu sei que o I1, que é o I da espira, né, vai ser igual ao I2 sobre 3, e o I2 é o I2 do fio. Como o I da espira, ele falou que lá, eu anotei lá no comecinho, ó, é 3 amperes, então eu vou falar assim, ó, que 3 é igual ao I do fio, que é o I2, sobre 3. 3 passa multiplicando, 3 vezes 3 dá 9. Então, eu acabei de descobrir que a corrente que percorre o fio é uma corrente de 9 amperes. E qual é o sentido dela, né? Ela está apontando da direita para a esquerda, né? Porque da direita para a esquerda que os dedos da minha mão vão apontar para dentro, ou seja, cria um campo que aponta para dentro. O I é 9 amperes e o sentido correto é da direita para a esquerda. Tudo bem? Tudo bem, Viviane? Tá. Quer que volte em algum ponto? Você entendeu passo a passo a regra da mão direita aqui? Como, quando não. Tá. Tá legal? Então, ó, tá? Quando eu li a pergunta, o que que a pergunta falou? Ó, que ele quer que o campo produzido pela espira e o fio, a soma total dê zero. Tudo bem isso? Tudo bem isso, Anne? Então, ó, como eu tinha o sentido da corrente 1, eu usei a regra da mão direita e eu vi que o B1 é bolinha. Bolinha ele está apontando para dentro, né? Se o B1 está apontando para dentro e ele é o campo produzido pela espira, qual tem que ser o sentido do B2? Se a soma de B1 com B2 dá zero. Se B1 está apontando para dentro, B2 tem que ser contra. Contra ele vai apontar para fora. Ficou claro isso? Tá. Tá, então ó, não vai esquecer que toda vez que você tiver um vetor, qualquer vetor, né? A gente vai trabalhar com força e depois é mais complicado ainda, né? Mas ó, se você tem esse símbolo aqui, então é um vetor que é perpendicular ao plano da folha do caderno, né? E ele está voltado para fora, está apontando para fora da folha do teu caderno. E se você tiver esse símbolo aqui com um xizinho também, ele é perpendicular à folha do caderno, à folha da prova, só que ele está apontando para dentro da folha do caderno, né? Então, lá no centro daquela espira, o campo da espira a gente tinha determinado, tinha um sentido que é para fora. Então, o campo produzido pelo fio, ele tinha que anular esse aqui. Se esse aqui está apontando para fora, o do fio tem que estar apontando onde? Para dentro, né? Porque daí eu vou ter dois campos opostos. E como é que eu fazia o campo do fio apontar para dentro? Com a corrente apontando da direita para a esquerda, né? Ó, porque eu coloquei o polegar em cima do fio, lá no centro da espira, o dedo da minha mão está apontando para dentro. E aí esse aqui que eu coloquei para dentro, com ele eu determinei o sentido. Gente, só um minutinho que eu vou ter que prender de novo a minha cachorra. Meu Deus do céu. Senhor. Frida, para isso. É só porque tem aula que você começa a agir?
Gente, desculpa. A Frida, nossa mãe. Ai, tá bom. Bom, podemos ir para o próximo agora? Nossa, olha, ela tá presa, vocês não acreditam, dentro da lavanderia. Só falta ela latir lá dentro também. Olha, tem uma outra questão agora, foi a Viviane que pediu também. Legal, ó, essa aqui é uma boa questão também, ó. Essa aqui, né, Natália? Olha, vou ler com cuidado essa aqui, né? Uma espira circular de raio 0,2 metros é mantida próxima de um fio retilíneo muito grande, percorrido por uma corrente de 15,7 amperes. Então, esse aqui é o fio, a corrente no fio aponta para baixo é 15,7. Tem uma espira, né, que está praticamente próxima, quase grudada aqui no nosso fio, né? Oh, meu Deus do céu. Tá. O que ele fala para a gente, né? Qual a intensidade e o sentido da corrente na espira para que o campo magnético resultante no centro seja nulo? Aqui o π ele já pede para considerar 3,14, ele não pede para considerar igual a 3, né? Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? O que eu vou ter no centro da espira? Eu vou ter o campo produzido pelo fio, a distância do fio até o centro da espira é o próprio raio da espira, e eu vou ter um campo produzido pela espira. Esses dois campos, eles têm que ter valores iguais e sentidos opostos. Por quê? Porque ele falou que ele quer que lá no centro da espira, ó, o campo magnético resultante no centro da espira, ele quer que seja o que? Que seja nulo, né? Tudo bem até aqui? E aí ele pede para escolher uma das alternativas. Qual que é a corrente na espira e qual o sentido dessa corrente? Então vamos lá, é parecido com o outro, né? Não é igual, mas é parecido. Então a gente vai ter aqui, a espira. Vou começar primeiro com a espira, né? Ó, aqui está a espira. Eu não sei o sentido da corrente, né? Que percorre a espira. E aqui eu tenho um fiozinho aqui, ó, né? No fio, a corrente aqui tá para baixo. Então, eu não vou falar nada, eu vou perguntar para vocês, né? Se eu chamar um fio aqui de 1, esse fio vai produzir um campo no centro da espira. Para onde aponta o campo produzido pelo fio no centro da espira? Aponta para cima, para baixo, para dentro, para fora, para a direita, para a esquerda. Onde é que aponta o B1? Poxa, olha lá, ó. Vou colocar aqui o dedo da minha mão, ó, eu vou só virar a folhinha, tá? Ó, o dedo da minha mão tá para baixo, né? Seguindo aqui porque eu virei o caderno, então, olha, aponta para dentro, perfeito. Então, essa corrente aqui vai produzir dentro da espira um campo que é um campo B1, né? Aponta para dentro, eu sei que é xizinho, né? Então, pergunta boba. E a espira que está sendo percorrida, eu vou chamar por uma corrente 2. Qual tem que ser o campo que ela produz aqui? Para dentro ou para fora? Por quê? Isso. Então, se o campo produzido pelo fio é para dentro, eu quero anular. Então, o campo produzido pela espira tem que ser oposto. Ele tem que ser bolinha, ele tem que ser para fora. Agora, a pergunta, né? Se o campo da espira é para fora, qual o sentido da corrente na espira? É horário ou é anti-horário? Horário? Bom, então o B2 está apontando para fora, né? Então na espira é a palma da mão. Então a palma da mão, se ela tivesse para dentro, o B2 iria apontar para dentro. Mas eu quero bolinha para fora. Então palma da mão aponta para cima, que é para fora da folha do papel. Gira o polegar. Quando gira o polegar dá o sentido da corrente, ó. Então ele gira no sentido que é o sentido que? Anti-horário. Esse é o I2. Ficou clara a sequência que eu construí? Não, eu estou pensando nos ponteiros de um relógio. Na espira, ó, então o ponteiro do relógio ele nunca vai de 3 para 2 horas para meio-dia, né?
Então, isso é o sentido anti-horário. Tudo bem? Tá? Então, eu já sei que I2 tem que ter o sentido anti-horário. Agora, eu tenho que descobrir o valor de I2. Como é que vocês me ajudam a descobrir o valor de I2? Conta para mim. Vamos lá. E isso, eu já sei que eles são opostos, um aponta para dentro e outro aponta para fora. Se eles tiverem o mesmo módulo, um anula o outro. Então, eu vou falar que o módulo de B1, que é o meu fio, tem que ser igual ao módulo de B2, porque daí eles vão se anular, né? B1 é produzido pelo fio, então fica fácil, né? O campo no fio M0 e 1 sobre 2πr, né? O campo produzido na espira M0 e 2, na espira não tem um π, só sobre 2R. De novo, corta um monte de coisa, ó. Mi0 simplifica com Mi0, o 2 simplifica com 2 e o R simplifica com R, né? I1 é o I do fio, que ele deu o valor, então vai ficar aqui I1 dividido por π, isso aqui é igual ao I2, que é o que ele pediu para calcular, que é o I da nossa espira, né? Esse Mi1, se eu não me engano, é 15,7. E o π aqui, ó, o I1 aqui é 15, né, 0,7, ele pediu para achar que eu adotar o π 3,14. Então ficou fácil. O I2 é igual ao I1, o I1 é 15,7 dividido pelo π, que é 3,14. Tá bom? Alguém pode fazer a continha para mim? 5 amperes, ó, 5 amperes, e o sentido do I2 é contra os ponteiros de um relógio, é o sentido que? Anti-horário. Ficou claro, gente? Como é que tá aí? Ah, legal. Então, tem mais alguma dúvida que vocês gostariam? Pode perguntar. Tá bom. Tá, pode falar. Tá, tá, tá. Não, olha, é por causa da experiência de Einstein, né? Ó, se você tem um fio, né? As linhas de campo magnético são circunferências concêntricas ao fio, né? Mas o campo é sempre tangencial a essas linhas, né? Então, se eu tenho uma circunferência concêntrica, né? E eu tangencio, então a agulha da bússola vai sempre apontar no sentido do campo magnético, né? Que no caso nunca é paralelo ao fio, é sempre perpendicular ao fio. Você quer falar as duas que você está com dúvida? Acho que a gente deve ter um minuto aí. É isso mesmo. É isso mesmo, é a experiência de Einstein. Se cair, coloca lá no chat, tá bom? Não, é tangencial. Ela é tangencial à linha de campo, não é perpendicular à linha de campo. Não à linha de campo. Perfeito. Tá bom. Tá respondida a dúvida então?
Tá bom, então fiquem com Deus, tá bom? Beijão. Tchau, minha linda. Vai com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau.